Boa noite a todos e a todas. É com grande alegria que os recebemos mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, do Centro Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Agradecemos as suas presenças e os convidamos a darem seus likes, compartilharem nossas palestras e se inscreverem no nosso canal, que tem como objetivo a divulgação da doutrina espírita, que está centrada no tripé ciência, filosofia e religião. Nesta noite, é com prazer e com grande alegria e gratidão que receberemos mais uma vez a nossa irmã Luciana Raquel de Menezes, trabalhadora da Casa Transitória Espírita Manuel Filomeno de Miranda, de Teresina, Piauí, com o tema A Doutrina Espírita Contribuindo com a Evolução do Espírito, dando continuidade ao estudo das obras da equipe de estudos de Eurípides Barçanufo. A todos uma ótima palestra e fiquemos na paz do nosso Mestre Jesus. Boa noite, amigos de Passo Fundo, amigos de Ideal Espírita. Estamos aqui mais uma vez, agradecendo a oportunidade de refletirmos acerca desta doutrina que nos une, que tanto nos beneficia e direciona o nosso processo evolutivo. E nesse clima de vibrações luminosas proporcionadas pelos amigos espirituais que nos tutelam, vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em vosso nome, buscando, Jesus, refletir sobre as vossas lições, sobre todos os recursos que nos proporcionas para nosso aprendizado na Terra, com nossos pensamentos elevados a vós, Divino Mestre e Senhor de nossas vidas. Agradecemos por mais esse momento e rogamos, Senhor, a serenidade, o discernimento e, acima de tudo, Jesus, rogamos a coragem para permanecermos firmes na caminhada convosco, cumprindo com os compromissos assumidos no plano espiritual. Seja a vossa paz, querido Mestre, a envolver a todos nós nesse momento, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Para iniciarmos a nossa fala na noite de hoje, faremos um breve passeio pelos educadores da humanidade que em algumas épocas elaboraram códigos para nos educar, para educar os espíritos de acordo com determinadas épocas. Para iniciar, nós vamos recordar, relembrar que somos regidos por leis divinas enquanto universo e por leis humanas enquanto espíritos encarnados. De início, nós vamos falar um pouco, comentar sobre a lei de Talião, com o seu brutal olho por olho, dente por dente. Vamos imaginar que nessa época da lei de Talião, tirar a vida de um ser humano era uma coisa muito comum. Mas esse era o processo educativo daquela época, concernente ao primitivismo moral da sociedade, da humanidade àquele tempo. Mais à frente, após esse processo, nós vamos ter Moisés
com os 10 mandamentos. E Moisés apresenta os 10 mandamentos, e temos a essa época um Deus vingativo, um Deus que castigava, e onde quem não cumprisse a lei mosaica, né, a observância da lei, certamente receberia um castigo. Então, o processo educativo nessa época de Moisés era obediência ou castigo. Após esse período, nós vamos ter Jesus, com todo o seu amor, acessando a intimidade do ser, reconhecendo a capacidade de cada um daqueles que ele transformou. Jesus sentia as potencialidades e as virtudes de cada espírito, que cada espírito trazia consigo. Acessava a memória espiritual, fazendo com que cada um recordasse inconscientemente a tarefa que viera cumprir na Terra. Jesus se torna o maior pedagogo que já existiu. Vamos ter Eurípedes Barçanufo encarnado à época de Jesus, compartilhando desse processo de aprendizado, onde Jesus inaugura para a humanidade a evangelização de espíritos. Deixa para nós, àquela época, a promessa de enviar um Consolador prometido. Jesus, antes de retornar ao plano espiritual, promete um Consolador, enviar um Consolador. Em 1857, professor Allan Kardec, discípulo de Pestalozzi e Lavater, dividiram o aprendizado sobre o magnetismo de Mesmer, codifica a primeira obra de continuidade do processo pedagógico trazido por Jesus. O processo vem do plano espiritual através da equipe do Espírito Verdade, do Espírito de Verdade, do Espírito da Verdade, onde vários nomes são conhecidos de todos nós, os espíritas. Então, Kardec nos afirma que a codificação não era o ponto final, ou seja, que outros evangelizadores surgiriam para continuar o processo educativo da humanidade conforme os planos de Jesus. Lavater era Eurípedes reencarnado. Na sequência da codificação, pós-codificação, nós vamos ter representantes como Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, isso na França e em outros países. No Brasil, nós vamos ter quase que paralelo Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, e a essa época Eurípedes estava na infância reencarnado no Brasil, na cidade de Sacramento, como já estamos conhecendo a história desse espírito. Então, nós trouxemos para a noite de hoje a obra A Doutrina Espírita, contribuindo com a evolução do espírito. Essa obra é trazida pela equipe de Eurípedes Barçanufo, que desenvolve o método de educação do espírito. O primeiro ponto para refletirmos é:
Apesar de terem passados os anos, reconhecemos a dificuldade do espírito espírita para sentir a grandeza e a profundidade do conhecimento trazido pelo espírito de verdade. Então, muitas casas espíritas se dedicaram ao estudo da doutrina no seu valioso campo filosófico, no seu valioso campo científico, mas não conseguiram direcionar esse estudo que caracteriza o caminho para as grandes mudanças que o espírito vem realizar em busca de sua transformação moral. Então, nós fomos absorvendo esse conhecimento, que é extremamente importante, mas nós não soubemos ainda como utilizar esses recursos para realizar, para cumprir os nossos planejamentos reencarnatórios. E nós vamos lembrar da codificação dizendo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que realiza em domar suas más inclinações. Então, nós só vamos ser capazes de seguir essa orientação trazida no Evangelho segundo o Espiritismo se nós formos capazes de nos olhar como espíritos imortais. Então, de que forma nós estamos tentando realizar essa busca desse conhecimento de nós mesmos? De que forma nós estamos buscando identificar as nossas más tendências vinculadas ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, que imperam na nossa intimidade e dominam os nossos relacionamentos? Para darmos um exemplo, nós podemos pensar em como a vaidade me domina enquanto palestrante espírita. Eu estou sendo palestrante para realmente divulgar a doutrina ou para satisfazer o meu ego, quando ele diz que sou um ótimo palestrante, que gosto de aparecer, ser visto, buscar os holofotes do mundo. Então, isso é um exemplo de como o sentimento de vaidade pode estar interferindo no meu processo, no cumprimento do meu planejamento reencarnatório, que sim, eu me propus a ser palestrante espírita, a divulgar a doutrina espírita, mas de que forma eu estou fazendo isso? Que impressões, que vibrações estou transmitindo aos meus irmãos através desse trabalho? Sendo o conhecimento uma alavanca de progresso, o conhecimento de si mesmo é a alavanca do progresso individual. Então, nós sabemos que os sentimentos abrigados na nossa intimidade falaram muito de quem nós somos e como estamos moralmente. Então, como espíritas, temos a obrigação de conhecer esses sentimentos para contribuir com o nosso próprio processo evolutivo e nos educarmos espiritualmente falando. Como seremos servidores ou apóstolos de Jesus com a intimidade carregada de sombras? Como seremos servidores ou apóstolos de Jesus com a intimidade carregada de sombras? A escala evolutiva do espírito se apoia no avanço de suas conquistas morais. Isso significa que nenhum de nós reencarnou para permanecer igual, pois sabemos que a reencarnação nos é concedida pela misericórdia de Deus
para que realizemos esse processo evolutivo. Sabemos também que existe um planejamento a ser cumprido para cada um de nós nos diferentes graus que nos encontramos. E o que temos feito com todo o conhecimento trazido pelos Espíritos para nos auxiliar? Como temos nos relacionado com os desencarnados? Para que temos buscado a casa espírita? E uma pergunta fundamental: o que mudou na minha intimidade após a doutrina espírita? Como eu era antes da doutrina? O processo durante mudou, não mudou? É uma pergunta muito importante que nós temos que fazer para nós mesmos, a fim de buscarmos desvendar a nossa intimidade. Manuel Filomeno de Miranda, em sua obra Tormentos da Obsessão, nos traz um riquíssimo relato sobre o seu estágio no Sanatório Esperança, que é um hospital criado por Eurípedes no plano espiritual para acolher aos espíritos e espíritas que estavam desencarnando em situação lamentável de desequilíbrio, que mesmo munido de todo o conhecimento trazido pelos espíritos, não foram capazes de evitar os seus desvios reencarnatórios, as suas quedas morais. Então, diante dessa realidade tão preocupante, Eurípedes sente necessidade de trazer mais luz às nossas consciências de espíritos e espíritas. Então, Eurípedes, como um fiel servidor do Cristo e cheio de compaixão por nós espíritas, desenvolve um método pedagógico para nos auxiliar a utilizar os conhecimentos na realização do nosso processo evolutivo. Então, dando continuidade ao trabalho de Jesus, ele nos traz a evangelização de espíritos com o método da pedagogia do amor, onde Eurípedes nos estimula a nos aproximarmos da verdade da nossa intimidade, para que nós possamos sentir cada vez mais a finalidade da nossa reencarnação. Nós até podemos responder rapidamente que sabemos o objetivo da reencarnação, que é evoluir. Mas, infelizmente, ainda não despertamos o quanto esse processo é profundo e o quanto temos nos desviado dele pelas ilusões materiais e pelos nossos sentimentos mais desalinhados. Estudar a história do espírito requer conhecimento específico sobre o espírito, suas particularidades e como utilizar esse farto conhecimento trazido por Allan Kardec de tal forma que dê progresso às ideias e avanço no querer, ampliando a força do pensamento em relação à vontade. Leon Denis, na obra Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai nos dizer que a vontade é a maior de todas as potências. A vontade pode atuar com intensidade
sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por essa forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau de existência. Então, vamos perceber e sentir a profundidade dessa potência que é a vontade, que, segundo esse estudioso, pesquisador, profundo divulgador das lições da doutrina espírita, nos afirma que a vontade é a maior de todas as potências. Como está essa potência na nossa intimidade? Só poderemos responder a essa questão se soubermos como anda a nossa intimidade. A reencarnação é o campo fecundo onde, dia a dia, a semente da verdade vai desabrochando, permitindo a retirada das ervas daninhas geradas pelo egoísmo, pela vaidade e tantos outros sentimentos enfermos que se encontram presentes no nosso campo mental, ou seja, interferindo nos nossos pensamentos. Qual a importância da verdade em nossas vidas? A verdade faz iluminar o campo mental, os nossos pensamentos, as nossas ideias, modificando suas matrizes, que vão promover no pensamento outras aspirações. Então, a partir do momento que recebemos a verdade, essa verdade passa a produzir outras necessidades, nos impulsionando a realizar buscas mais elevadas, aspirações coerentes com as nossas necessidades evolutivas, com as transformações que viemos realizar. Então, conhecer a função do pensamento, da vontade, do livre-arbítrio, da inteligência junto à razão e à consciência, permite-nos tomar maior cuidado com as nossas escolhas e com as nossas decisões. Então, vamos nos perguntar: como nós temos realizado esse processo de escolha e de decisão? Nós estamos analisando, nós estamos refletindo, nós estamos comparando contextos, ou nós estamos simplesmente decidindo impulsivamente, sem pensar nas consequências. Decidimos como se não tivesse uma pós-decisão, como se só existíssemos nós mesmos no universo. Então, eu decido, é assim, é do meu jeito, e sem analisar o contexto no qual eu estou inserido, sem analisar aqueles que estão à minha volta, sem analisar as consequências das minhas decisões. Precisamos fazer essas reflexões para sabermos que uma decisão é algo muito importante de ser realizado na nossa vida, principalmente nós que estamos nos propondo a modificações, a transformações tão profundas. A evangelização de espíritos tem a função pedagógica de educar o espírito, mostrando-lhe a força de suas construções mentais e a influência dos sentimentos que compõem o pensamento. Então, nós vamos lembrar que o pensamento é criador, nós vamos perceber aí
construções mentais, influência dos sentimentos, sentimentos compondo os pensamentos e como tudo isso está acontecendo no nosso campo mental, nas nossas relações, no nosso dia a dia e em todo esse processamento de conhecimentos trazidos por Allan Kardec. Vamos lembrar que o pensamento é criador e, a depender de nossos sentimentos, criará uma realidade positiva ou uma realidade negativa, uma realidade de paz, uma realidade de equilíbrio, uma realidade de harmonia ou uma realidade de turbulência, de tristeza, de revolta e os mais variados sentimentos inerentes a estas situações. E toda ação provoca uma reação que deixa registros vibratórios na nossa memória espiritual. A nossa memória espiritual é aquela que nos acompanha em todas as existências. Então, esses registros da memória espiritual, eles estão o tempo inteiro interferindo na nossa presente reencarnação. Então, para que a gente consiga compreender como esses registros vão estar interferindo na nossa encarnação presente, nós vamos dar alguns exemplos. Dificuldades de remover más tendências, dificuldade de apaziguar com determinadas pessoas do nosso dia a dia, que escolhemos estar juntos, dificuldades de aceitar e vivenciar determinadas situações, os nossos erros que se repetem e uma série de dificuldades que tentamos vencer, de obstáculos que tentamos transpor, de sentimentos que tentamos nos desprender e não conseguimos. Então, como nós vamos conseguir processar tudo isso sem conhecer os nossos pensamentos, sem conhecer os nossos sentimentos, sem identificar os nossos conflitos, os nossos tormentos, para após identificar tudo isso, cada um estão todos interligados, mas o nosso processo, os nossos exercícios de libertação só poderão iniciar após nós identificarmos esses pensamentos, percebermos esses sentimentos, esses tormentos, esses conflitos, para aí sim iniciar esse processo de transformação. O objetivo primordial da doutrina espírita é trazer a verdade para a nossa intimidade. O grande valor do conhecimento da doutrina espírita é trazer a verdade para a nossa intimidade, mudando sua maneira de compreender a vida quando passa a valorizar a reencarnação como processo divino de educação. Então, nós falamos de vários métodos educativos, nós falamos do pedagogo Allan Kardec, do pedagogo Jesus, do pedagogo Eurípides. Mas, se nós não trouxermos isso e não percebermos que todo esse aprendizado faz parte desse processo educativo que estamos vivenciando através da reencarnação, então esse conhecimento perde o objetivo a que a doutrina espírita vem cumprir nas nossas vidas. E a partir dessa verdade, a doutrina espírita vem trazer para nós a necessidade de profundas reflexões, de reflexões lúcidas sobre as nossas construções morais.
procurando perceber as nossas reais necessidades, as nossas necessidades evolutivas, as nossas necessidades espirituais. Então, meus irmãos, será que já sabemos quais são as verdadeiras necessidades enquanto espíritos imortais que somos? Ou temos ainda confundido com as necessidades materiais? A natureza do perispírito tem correspondência com as energias do pensamento e dos sentimentos. Então, de que forma isso é ilustrado para nós? Essa correspondência energética que existe entre pensamento e sentimento. Então, os clarividentes vão visualizar o nosso perispírito de acordo com várias colorações, de acordo com os sentimentos que estamos abrigando no nosso campo mental, na nossa intimidade. Então, se estou carregando raiva, ódio, vingança, vaidade, né, o egoísmo exacerbado, então esses sentimentos, eles vão se mostrar adensados no nosso perispírito, na nossa malha perispirítica, nosso corpo energético, eles vão se mostrar adensados e com coloração escura. Quando estamos em conflitos, quando estamos em tormentos. E isso poderá estar se manifestando em nós, no corpo material, como enfermidades, como doenças. E os clarividentes vão visualizar um perispírito com construções, com energias leves, com coloração, né, mais colorida, com energias mais fluidas, quando os nossos sentimentos estão alinhados com a lei divina. Então, quando temos, né, buscamos nos harmonizar, buscamos manifestar o amor, a gratidão, a benevolência, quando realizamos o bem, quando realizamos enfim, quando buscamos nos melhorarmos intimamente, nos melhorarmos moralmente, vamos estar nessa construção de um perispírito mais luminoso, de uma aura, né, mais leve, mais colorida, mais cheia de alegria, mais cheia de harmonia, mais conectada com o que o Cristo traz para nós e espera também de nós. E todo esse processo que vem também através das enfermidades é um processo saneador, é um processo educativo que está se realizando e precisaremos de paciência, precisaremos de compreensão, precisaremos de tolerância, de humildade, reflexões lúcidas dentro da verdade, querer mudar, decisões coerentes com o conhecimento que temos e a esperança de transformação. Então, meus irmãos, são reflexões bastante profundas que temos que realizar enquanto encarnados para nos aproximarmos dos objetivos da nossa reencarnação, cada um individualmente e a soma coletivamente. Mas nós sabemos que um não vai mudar o outro, mas cada um mudando a si mesmo, nós vamos ter mentes regeneradas, energias renovadas, planejamentos cumpridos, terra regenerada.
ao percebermos esses sentimentos negativos, nós vamos perceber que a dor está se aproximando de nós, né? E essas dores, elas não é uma dor isolada, são núcleos de dores que podem estar nos acompanhando há várias e várias e várias existências. Então, nós precisamos reconhecer o processo das enfermidades como um processo saneador, educativo, a ser realizado, e para isso vai nos pedir paciência, vai nos pedir compreensão, vai nos pedir tolerância, vai nos pedir humildade, vai nos pedir reflexões lúcidas dentro da verdade, querer mudar, decisões coerentes com o conhecimento que temos e esperança de transformação. Então, de tudo isso até agora que nós vimos, são reflexões muito profundas que nós temos que realizar enquanto espíritos encarnados para nos aproximarmos dos objetivos de nossa reencarnação. Então, esses núcleos de dores, de dificuldades que trazemos e que carregamos, na grande maioria das vezes, há muitas e muitas existências, se tornam ainda difíceis de transformar sem que nós façamos os exercícios de nos percebermos enquanto espíritos imortais. Então, enquanto nos vemos só com materialmente, enquanto mergulhamos nessas ilusões da matéria, esse processo ele fica interrompido, ele fica pode estacionar, né? E nós podemos perder a nossa reencarnação e não realizarmos esses avanços que solicitamos autorização para vir realizar. E dentro desse processo evolutivo, dentro desse planejamento reencarnatório, nós pedimos autorização para reencarnar no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Por que pedimos para reencarnar no Brasil? Para que pedimos para reencarnar no Brasil? E como essa ambientação reencarnatória pode me ajudar, pode colaborar com o meu processo, com a minha evolução moral. Como eu, dentro desse processo de aprendizado, de conhecimento, desses recursos que a doutrina espírita me traz, como eu posso contribuir, ajudar essa ambientação reencarnatória diante de todo esse legado, diante de todo esse amparo que a espiritualidade me traz. Toda essa riqueza que nós temos na natureza do Brasil, toda essa diversidade, todas essas variedades. Então, tudo isso tem que ser visto de forma que amplie o nosso desejo, amplie as nossas energias, amplie a nossa vontade de estar com Deus, de nos aproximarmos de Deus e de produzirmos como a natureza produz, de nos transformarmos como a natureza se transforma. Então, nada melhor
para nos exemplificar a necessidade de transformação, como a natureza, que se renova em todos os segundos, dia a dia. E se pensarmos, né, se raciocinarmos, pararmos para refletir um pouco, nós vamos lembrar que no nosso corpo material, inúmeras células, incontáveis células, morrem diariamente e outras surgem diariamente. Então, nós estamos pegando elementos da matéria, nosso corpo material, elementos da natureza material, refletindo nesse processo de como essas transformações estão acontecendo e trazendo isso para a nossa reflexão profunda, nós vamos perceber que a estagnação não existe fora de nós, não existe dentro de nós. Mas muitas vezes nós podemos ter um pensamento cristalizado e sentimentos cristalizados, pensamentos estagnados, sentimentos estagnados. E a partir do momento que recebemos as verdades trazidas pela doutrina espírita, essas verdades deverão estimular o nosso pensamento a avançar em direção a Deus. Então, vamos perceber, sentir que o quanto a natureza está o tempo inteiro, intimamente, né, nos mostrando a presença de Deus, nos trazendo a presença de Deus, né? Então, assim, a gente observa as plantas, né, que crescem em direção à luz, e são elementos que nós precisamos observar, que nós precisamos analisar, são situações que nós precisamos sentir, buscar ter esse contato com a natureza e sentir que o nosso objetivo aqui é também crescer, é também evoluir, é também seguir essa direção da verticalidade em direção a Deus, através desse processo de transformação moral, através dessa mudança de padrões de pensamento, de construções mentais e através da transformação dos nossos sentimentos, do alinhamento desses sentimentos com a lei de amor, com a lei divina, com a lei de progresso. As situações que nós vivenciamos hoje, as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas são convites importantes para religarmos, para ligarmos o nosso pensamento a Deus. E qual a necessidade desse momento? O que Deus espera de nós, espíritos e espíritas, nesse momento? Nós temos 3 etapas na doutrina espírita, né? Conhecimento científico, conhecimento filosófico e a prática. A vivência é o ponto de partida para a entrada do 3º milênio. Então, nós conhecemos a verdade, com toda a comprovação científica que o professor Allan Kardec nos trouxe, que os espíritos trouxeram através do professor Allan Kardec, e agora nós somos chamados ou convidados ou impulsionados à vivência da verdade. Por quê? Porque nós já conhecemos esse contexto de transição, nós estamos percebendo cada vez mais a necessidade, através da dor, né, a dor do universo inteiro, nos pedindo que nós coloquemos em prática todo esse aprendizado que temos recebido com a doutrina espírita. Então, se ainda não tínhamos
o nosso pensamento alinhado com a verdade, o nosso pensamento alinhado com a verdade, então chegamos ao ponto que não podemos mais adiar. O momento de alinhar o nosso pensamento com a verdade. Todos os atos realizados devem se apoiar no conhecimento recebido dessa doutrina de luz e de esperança. A postura do espírito espírita cristão, convidado a auxiliar no processo de regeneração do planeta Terra, deve se enquadrar nos princípios éticos trazidos por Jesus. A grande ética que o mundo de regeneração pede a todos que já conhecem Jesus é o amor ao próximo como a si mesmo, e nós precisamos compreender profundamente a força dessa virtude maior, desse sentimento transformador que deve prevalecer na terra regenerada. Eurípides Barçanufo, fiel servidor do Cristo, vem convidar os espíritos e espíritas que reencarnaram no Brasil para despertar a consciência e realizar seu real compromisso com o Cristo nessa hora derradeira do planeta Terra, nesse fim de tarde, onde as turbulências mentais geradas por mentes invigilantes e sequiosas têm causado tantas dores. Desconhecer o valor da existência é perder a maior oportunidade educativa que Deus concede a seus filhos. Nós gostaríamos de compartilhar uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, um item que Emmanuel nos traz, o item 11, que ele vai nos falar sobre o egoísmo. Então eu vou ler para que a gente perceba o quanto se encaixa essa mensagem de Emmanuel, quanto ela vai se encaixar com tudo que nós trouxemos até agora, com tudo que Eurípides traz para nós nessa obra sobre a doutrina espírita, contribuindo com o nosso processo evolutivo. Então, o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto Jesus vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: "Que me importa?" Ele disse aos judeus: "Este homem é justo, por que quereis crucificá-lo?" E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de este
extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das saças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Essa mensagem foi recebida em 1861 em Paris, pelo Espírito Emmanuel, né? Foi ditada pelo Espírito Emmanuel. Irmãos de doutrina, façamos, irmãos de doutrina, façamos nossas análises. Irmãos de doutrina, façamos nossas análises de todo esse contexto evolutivo da doutrina que chega até nós pelo trabalho exaustivo, sério e inadiável de espíritos tão abnegados à causa de Jesus. Sintamos no professor Eurípides o irmão de luz que nos estende as mãos, para que não nos percamos mais nos mesmos erros de outras eras. Aproximemo-nos de sua metodologia, como um náufrago que encontra a última boia em meio ao oceano imenso. Renovemos nossas esperanças, percebamos as nossas necessidades espirituais, especialmente aquelas que necessitam transformação. Manifestemos nossa gratidão a Jesus, buscando ser servidores fiéis da sua vinha. Sintamos a dor à nossa volta, como se fosse a nossa própria dor. E façamos ao outro aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse, e que o Cristo tem feito por cada um de nós. Nós reconhecemos que o tempo não é suficiente para a profundidade de tudo que essa obra traz, mas nós sentimos a necessidade de trazer alguns pontos, assim como me trouxe reflexões profundas, senti necessidade de compartilhar com todos os companheiros de ideal espírita, que escolhemos estar juntos e aproveitando essa união de mentes e de pensamentos e de energias, essa união de vibrações, para que nós possamos colaborar cada vez mais com o trabalho de Jesus. Então, vamos fazer agora a nossa prece de encerramento, nesse momento sublime, manifestar a nossa gratidão ao nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade, ao nosso Mestre Maior, divino amigo de nossas vidas, nosso pedagogo do amor. Obrigada, Jesus, por tudo que sois, por tudo que nos concede através dessa doutrina de luz, dessa doutrina da verdade, dessa doutrina libertadora. Obrigada, Jesus, pela presença constante de vossos servidores abnegados, sempre a nos esclarecer, a nos inspirar, a nos proteger e guiar no caminho seguro da porta estreita. Nesse momento, queremos rogar por todos os irmãos em humanidade que se encontram em situação de dor, de sofrimento, de adoecimento do corpo e do espírito, e por aqueles irmãos que ainda ignoram as leis divinas.
seja a vossa infinita misericórdia, Jesus, a envolver a todos que nos encontramos nessa noite, encarnados e desencarnados, para renovar o desejo de permanecer sob a vossa tutela e a tutela dos vossos benfeitores. Muita paz a todos. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.